Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, aqui é o Rafael Spirlandelli, advogado criminalista, especialista em direito penal, processo penal, criminologia e ciências criminais. Eu estou vindo hoje aqui para conversar com vocês sobre o crime de stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Perseguir a rotina reiteradamente de vítima da sua ex-namorada, sua ex-mulher, a perseguição, seja ela física, seja ela nos meios digitais, através de mensagens, perfis falsos, é crime. Você está cometendo crime. Não caia nessa. Tá? O crime de stalking ele é punido rigorosamente e o ambiente digital, quando feito por perfis falsos, ele deixa rastros que é possível a identificação do autor dessa perseguição. Então, perseguir a rotina de vítimas, da tua ex-mulher, ex-namorada, ex-marido, mandar mensagens em redes sociais, tirando a tranquilidade da pessoa, causando abalo psicológico nessa pessoa, é crime. Não caia nessa, não cometa essa bobeira de cometer esse crime. Um grande abraço a todos, até logo. Muito bom, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, eu gosto muito de lembrá-los que você também acompanha a gente através das nossas mídias sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Isso mesmo, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 18 anos, sempre trazendo grandes convidados e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês. E hoje estou recebendo um dos grandes nomes da medicina aqui da cidade de Franca. Inclusive, eu já estive fazendo um bate-papo com o querido Dr. Marcelo Pinho Bittar, há muitos e muitos anos atrás, logo no começo do nosso programa Família Verzola, e hoje eu tenho a honra de novamente recebê-lo para falar um pouquinho sobre a importante área da medicina que ele atua. Primeiramente, eu quero saudá-lo, Dr. Marcelo, que alegria recebê-lo novamente aqui no nosso programa, tudo bem? Bom dia, Lucas, muito obrigado pelo convite, a honra é minha de participar do seu programa. Como eu disse aqui na abertura do programa, há muitos e muitos anos atrás, nós já estamos há 18 anos no ar, e muitos anos atrás você já esteve conosco falando um pouquinho da sua trajetória. Então, é uma honra novamente tê-lo aqui conosco para a gente debater um pouquinho sobre a importante área da medicina, que é a endocrinologia pediátrica que você atua. Mas antes da gente entrar na área médica, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua vida. Quem que é o Dr. Marcelo Pinho Bittar? Eu vou falar para você tanto da minha vida pessoal quanto da minha carreira, já para deixar tudo explicado e tentar ser o mais breve possível, Lucas. Eu sou nascido aqui em Franca, né? Nasci na Santa Casa há 62 anos atrás. Fiz a minha faculdade de medicina lá na FAMEMA, em Marília. Fiz residência de pediatria em Marília, residência de terapia intensiva pediátrica em São Paulo e depois endocrinologia pediátrica em São Paulo. Aí no ano seguinte que eu terminei esse ciclo, eu voltei para Franca para começar a trabalhar em 1992. Em 1993 eu passei num concurso na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, mas eu fiquei lá só 3 anos, porque estava viajando, correndo, tem compromisso aqui, compromisso lá, e eu preferi ficar só trabalhando em Franca, apesar que eu voltei para a USP na década de 2000 para fazer a minha pós-graduação na endocrinologia da USP, né? Eu, aqui em Franca, eu trabalhei 19 anos na prefeitura, num serviço público que chama Casa do Diabético, né? E isso para mim foi uma escola, porque a Casa do Diabético naquela época ela atendia Franca, todas as cidades da DRS aqui de Franca e também algumas cidades de Minas. Então eu vi bastante caso de endocrinologia pediátrica lá. Na Santa Casa de Franca,
eu trabalhei no departamento de pediatria e na unidade de terapia intensiva pediátrica. Eu fiquei 21 anos lá na UTI pediátrica da Santa Casa. Eu fui coordenador da UTI, coordenador do departamento de pediatria. Eu fui o médico que montou a residência de pediatria da Santa Casa e participei de vários comitês, comissões da Santa Casa. Agora, de uns anos para cá, eu fiquei só na Unimed, onde que eu sou cooperado da Unimed, né, como pediatra, apesar que o meu tempo hoje é muito mais dedicado à endocrinologia pediátrica, porque nos últimos anos aumentou muito a incidência de algumas doenças da minha especialidade, da minha subespecialidade. Mas eu também trabalho na UTI pediátrica e neonatal do Hospital São Joaquim desde que foi inaugurada em 2000, né? Eu que dei o primeiro plantão lá e continuo lá até hoje há 26 anos. Né? Então esse é um resumo breve. Além disso, eu participei por mais de 20 anos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu fui o presidente da Regional de Franca, eu fundei a Regional de Franca. E eu fui 2 vezes da diretoria executiva da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Agora também eu me afastei por causa dessa questão de viajar. Durante essas 2 gestões que eu fui da diretoria executiva, eu ia para São Paulo todo mês em reunião. Isso implicava em perder 2 dias de trabalho, porque a logística é um pouco complicada, tinha que perder o dia que eu viajava para São Paulo e o dia que eu voltava. Né? Mas agora eu atuo no Hospital São Joaquim, na minha clínica privada, e esse é o 8º ano que eu estou na Faculdade de Medicina da FACEF. Lá eu trabalho no ambulatório de endocrinologia pediátrica e também no ambulatório de puericultura. Olha que bacana o currículo do nosso convidado de hoje, Dr. Marcelo Pinho Bittar, hein, pessoal? Bacana demais. Doutor, como você mesmo disse e como a gente sabe, você é um dos grandes nomes da área da endocrinologia pediátrica aqui na cidade de Franca. Para aquele amigo que está nos assistindo agora e não sabe, o que é a endocrinologia pediátrica, doutor? Bom, endocrinologia é o estudo das glândulas que produzem hormônios, e os hormônios são substâncias que atuam em outros lugares. São produzidos num lugar, por exemplo, na hipófise, e vão atuar nas células de todo o organismo, né? A endocrinologia pediátrica é muito semelhante à endocrinologia de adulto, porém algumas doenças que têm incidência na área pediátrica não têm incidência na área de adulto. Por exemplo, problemas de crescimento, da puberdade, né? Mas como eu já vi a sua pauta, eu acho que ao longo das respostas a essas perguntas que você elaborou, as pessoas vão entendendo as peculiaridades dessa subespecialidade que eu faço. Joia! Agora me fala, doutor, as principais condições tratadas na infância e na adolescência, quais são? Bom, o carro-chefe da endocrinologia pediátrica são os distúrbios do crescimento, né? Baixa estatura, alta estatura, mas nos últimos anos aumentou demais a incidência de puberdade precoce e também tem puberdade atrasada, diabetes na infância. Nós temos diabetes tipo 1 e tipo 2, que são os principais tipos, né? Eles também têm incidência na infância. Obesidade, doença tiroidiana, transtornos do desenvolvimento genital, por exemplo, micropênis, genitália ambígua. Essas são as principais doenças que a gente trata no dia a dia. Joia! Me diga agora, como identificar se a criança está crescendo dentro do esperado? Essa é uma pergunta muito importante e eu acho que isso aí é muito simples a resposta. Toda criança tem que fazer acompanhamento médico com pediatra. E todo pediatra que atender uma criança, ele deve ter o gráfico de peso e altura dessa criança, né? Muitas vezes você atende um paciente, pensa que está tudo bem, você não tem assim aquela noção que ele está pequeno, e aí você vai fazer o gráfico, você vê que ele está pequeno, você
põe a estatura dos pais no gráfico. Quando você faz o gráfico de crescimento, você está comparando aquela criança com a população geral, porque os gráficos são feitos após estudos populacionais, onde milhares de crianças são avaliadas e tal. Então você põe no gráfico, comparou com a população geral, mas aí você põe o canal familiar também no gráfico, que isso é muito importante, né? Às vezes você vê que o pai e a mãe têm estatura na média e a criança está bem abaixo da média, então isso é um indício que pode ter algum problema de saúde e deve ser investigado. Então, resumidamente, é acompanhar com o pediatra, que aí tudo vai ser identificado. Certo. Inclusive, agora, uma dica, né, para os nossos queridos amigos telespectadores que são pais. Doutor, quando é que os pais devem procurar um especialista? Eu acho que a melhor maneira da gente proceder no fluxograma de atendimento é a criança sempre estar acompanhando com o pediatra, e aí o pediatra vai observar que tem algum problema, né? Mas muitas vezes eu atendo criança por procura espontânea e essa queixa procede. Porque hoje as pessoas têm muita informação, né, Lucas? É na internet, é nas revistas, é no bate-papo e tal. Muitas pessoas observam, ó, meu filho não está crescendo, minha filha já tem mama e ela tem só 6 anos. Então, muitas vezes acontece da família vir com procura espontânea e essa queixa ter um motivo correto. Certo, certo. Agora me diga, o que é a puberdade precoce ou tardia, doutor Marcelo? Bom, esse evento da puberdade que todos nós passamos, né, que é aquela época onde existe o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, aquele estirão de crescimento da puberdade, né, ele tem um momento certo para acontecer, né? No menino, a puberdade deve ocorrer entre 9 e 14 anos. Então, se a gente está falando de puberdade precoce, é antes de 9 anos. Na menina, é entre 8 e 13 anos. Então, se uma menina tem mamas, que é o primeiro sinal de puberdade no sexo feminino, antes dos 8 anos, isso não está correto. E se ela ainda não desenvolveu puberdade e ela já tem 13 anos, ela também tem que ser investigada. Olha só que dicas importantes no primeiro bloco do nosso programa com o nosso convidado, Dr. Marcelo Pinho Bittar. Eu vou para o intervalo comercial, pessoal. Já já eu volto com a sequência do Família Verzola Recebe. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola Recebe, 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento.
O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto.
Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não for. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Está no ar o Momento do Marketing. Com Nádia Carvalho, você descobre insights práticos e estratégias que fazem a diferença para a sua marca. Oi, turma! Juntos novamente no Família Verzola, Momento do Marketing. E hoje eu vou fazer um questionamento para você. Você está fazendo tráfego pago e tem a sensação de que não converte? Quer saber como resolver o problema? Vamos lá. Quando você faz o tráfego pago na sua empresa, você está olhando para o relacionamento com esse consumidor? O que é muito importante? Antes de você ligar o tráfego pago, você conversar com a sua agência ou com a empresa de inteligência artificial para que você monitore esses leads. Leads são os contatos que vão chegar, são os possíveis clientes. Então, quando a pessoa clicou lá no link e quer falar com você, pode ser que abra, aí a gente volta na métrica, pode ser que ela não continue com a conversa. Mas se ela continuou, você precisa ter script de venda. Hoje, com a inteligência artificial, e temos várias startups legais, você consegue fazer esse argumento de venda, anotar o número e ir vivendo os momentos do funil interno dentro do CRM pós-tráfego pago. Estou conseguindo mostrar para vocês a importância disso? Por quê?
o que acontece? A gente precisa pensar como que eu vou receber esse cliente, porque ele teve o interesse, ele levantou a mão para poder falar comigo, ou ele pode comprar, ou ele pode não comprar, ou existem os curiosos. Então, a partir do momento que eu faço o script de venda, que eu tenho uma abordagem, eu consigo efetivar essa venda. Então, é muito legal que vocês procurem uma inteligência artificial, que a gente chama de chatbot também, para poder ajudar a responder essa demanda. Porque às vezes chega mensagem às 6 horas da tarde, chega muita mensagem de madrugada. Por exemplo, uma advocacia, você consegue montar todo o script de saber quais são as dúvidas recorrentes das pessoas para ela montar os documentos corretos que você tem que levar para a primeira conversa. Ou uma empresa que fez uma campanha muito grande e teve um engajamento de muitos comentários ou chegaram muitos directs. Se você conseguir ter uma inteligência artificial, ela responde para você, traz depois uma humanização, mas naquele primeiro momento você não deixa de responder. Tá? Então, talvez o seu tráfego pago ele esteja funcionando, talvez os leads estejam chegando, mas o que está faltando é um argumento de venda, um acompanhamento, que a gente chama de CRM, bem feito, esse script para poder focar na venda. Fez sentido para vocês? Gostaram? Querem mais? Depois vocês falam por Verzola se vocês estão gostando ou não, para a gente continuar. Um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Já estou de volta com a sequência do nosso programa. Agora vamos falar um pouquinho, doutor, sobre o diabetes. Diabetes, a gente sabe que é uma doença muito difícil, então eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho da diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 para crianças. Certo. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Ela tem fundo genético, mas a maioria das crianças que desenvolve diabetes tipo 1 não tem nenhum parente com diabetes. Porém, se uma criança tem um parente de primeiro grau com diabetes, ela tem uma chance maior do que a população geral de desenvolver. Não se sabe ainda qual que é o fator desencadeante. Pode ser que seja uma infecção viral, um alimento, mas um belo dia essa criança começa a produzir anticorpos contra o tecido produtor de insulina. Então ela produz autoanticorpos que destroem a célula beta lá na ilhota de Langerhans que fica no pâncreas. E daí ocorre ao longo de alguns meses uma diminuição drástica na produção de insulina. Ou seja, o diabetes tipo 1 é uma doença onde há deficiência de insulina. Portanto, o tratamento sempre tem que ser com insulina. Tá? Já o diabetes tipo 2, que na grande maioria dos casos está associado à obesidade, a obesidade causa resistência à ação da insulina. Então, inicialmente, esse indivíduo não tem deficiência de produção de insulina, ele acaba aumentando a produção de insulina para tentar vencer essa resistência. Então, inicialmente, a gente nunca inicia o tratamento com insulina nas crianças. Com o passar dos anos, esses pacientes com diabetes tipo 2 podem esgotar a produção de insulina e dali, muitos anos depois do desenvolvimento do diabetes tipo 2, ele pode se tornar insulino dependente também. Então, uma é uma doença onde existe deficiência na produção de insulina e a outra existe resistência à ação da insulina. Certo. E no caso de um dos pais terem o diabetes ou os dois terem a doença do diabetes, aí nasce uma criança, eles devem tomar um cuidado necessário. Como que funciona isso, doutor? Lucas, o diabetes tipo 2, o componente genético é muito mais importante, né? Então isso a gente vê várias famílias que falam, no meu pai, lá na casa dele, todos os irmãos do meu pai, todos os meus tios, meus avós tinham diabetes tipo 2. Então, no caso de uma criança em que os familiares, o pai, a mãe, os avós têm diabetes, qual que é a prevenção primária? Não ser obeso. Então, é ter hábitos saudáveis, não engordar, porque senão a chance dele desenvolver diabetes no futuro é muito maior.
Certo. E quais são os principais sintomas que os pais devem observar, doutor? Bom, o que acontece é o seguinte, quando a glicose está mais alta no sangue, casos de diabetes tipo 1, a glicose sobe muito, né? Então essa glicose começa a ser filtrada no rim e a pessoa passa a urinar demais, levantar de madrugada para ir ao banheiro, fazer xixi, tomar água, e ele não utiliza a glicose como fonte de energia, então ele começa a utilizar gordura para produzir energia e perde bastante peso. Esses são os sintomas clássicos do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, que é uma doença menos agressiva, muitas vezes você não vai perceber essa questão da perda de peso e também de urinar muito, tomar muita água. Então, a criança que tem excesso de peso, ela tem que acompanhar com o médico e fazer exames aí, pelo menos a cada 6, 12 meses, fazer o exame de glicemia, né? Fazer lipidograma também, que acompanha essas avaliações de crianças com excesso de peso. Alguns pacientes que desenvolvem diabetes tipo 2, eles têm aumento da produção de insulina para tentar vencer a resistência insulínica, e isso pode provocar um sinal clínico clássico que chama acantose nigricans, que é aquela mancha escura no pescoço, na axila e nas virilhas. Então, criança com acantose nigricans, certeza que ela tem que passar por uma avaliação com um especialista, fazer exame, fazer tratamento, mudar hábito, porque a possibilidade dela desenvolver diabetes tipo 2 é muito maior. Certo, e hoje a gente vê avanços no tratamento do diabetes, né? Como sensores, aquelas bombas de insulina e muito mais, né, doutor? Olha, o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que eu trato no meu dia a dia como endocrinologista pediatra, ele teve um avanço muito grande desde que eu iniciei minha carreira, que eu comecei a atender criança diabética na década de 90, né? Então houve muitas mudanças. Quando eu comecei aqui na Casa do Diabético, aqui em Franca, a gente só tinha aquelas insulinas antigas, convencionais, e ainda por cima era insulina suína, né? Não é que a insulina que veio do pâncreas do porco, ela era feita em laboratório, mas não era insulina humana, tá? Hoje, além de ser sempre insulina humana, existem insulinas que têm uma ação diferente daquelas, tem uma ação muito mais rápida para a gente fazer a insulina da refeição dessas crianças, e aquela insulina que simula a nossa produção de insulina o tempo todo, porque todos nós precisamos de insulina 24 horas por dia. Essas insulinas que fazem esse papel hoje também são muito mais modernas, e isso causa uma incidência muito menor de um sintoma muito temido pelos pacientes diabéticos, que é a hipoglicemia, né? Antigamente, quando a gente usava aquela insulina NPH em todos os pacientes, a incidência de hipoglicemia era muito alta e o paciente passava o dia preocupado, com medo de ter uma hipoglicemia. Hoje, com essas insulinas modernas, o tratamento ficou muito melhor. E você também citou a questão dos sensores e das bombas de insulina, né? Vamos refletir sobre como que era a nossa comunicação antigamente. A gente usava telefone convencional, depois vieram celulares, né? E agora, hoje, os celulares são tão modernos que a gente raramente telefona pelo celular, né? A gente utiliza o celular para pagar conta, para ver e-mail, para conversar por mensagens e tal, né? E os dispositivos de tratamento de diabetes também passaram por essa evolução, graças a Deus, né? Nós temos bombas de infusão de insulina que falta um pouquinho só para ser chamada de pâncreas artificial, né? A bomba de infusão de insulina, ela aumenta a infusão, a velocidade de infusão de insulina conforme a glicose aumenta, ela diminui a velocidade de infusão de insulina se a glicose baixar, então ela facilitou muito a vida das pessoas. Infelizmente é um dispositivo muito caro
e não é para qualquer um também, porque as pessoas às vezes não gostam de ficar andando com uma bomba de infusão de insulina, porque o catéter tem que ficar inserido no subcutâneo. Além disso, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a medição da glicose, a glicosimetria, que é aquela pontinha de dedo para tirar uma gotinha, as lancetas eram extremamente dolorosas, a criança chorava para fazer aquele exame. Hoje, além de ter sensores que são contínuos, chama CGM, né? Põe no braço e você só aproxima seu celular ou um leitor e vê o resultado quantas vezes você quiser sem dor nenhuma, mas quem usa ainda a glicosimetria, as lancetas praticamente não causam dor nenhuma e os pacientes fazem aí 6, 10, 12 avaliações por dia e isso facilita muito a nossa conduta de regular a dose de insulina. Então o tratamento está muito melhor, existe muita coisa boa ainda pela frente, né? Todos os pais de criança diabética tipo 1 têm um sonho, né? Que dia que vai ter a cura, né? E isso vem sendo estudado demais ao longo dos anos, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás teve um estudo muito importante aqui na USP de Ribeirão a respeito de transplante de ilhota pancreática, mas infelizmente na prática acabou não dando resultado, mas esses estudos ainda estão em desenvolvimento e agora a última palavra em termos de tratamento, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas em breve deve chegar, tratamento em que você pega uma pessoa que acabou de desenvolver diabetes e faz um tratamento para prolongar o período que o pâncreas ainda produz insulina. Além disso, existem outros estudos para você pegar pessoas que têm parentes com diabetes tipo 1, fazer estudo nesses pacientes, ver quem que tem predisposição para desenvolver o diabetes e aí você fazer o tratamento para prevenir a doença. Esse é mais distante ainda, vai demorar mais tempo a chegar, mas eu tenho muita esperança que antes de eu encerrar minha carreira, a gente vai estar promovendo esse tipo de tratamento que é a cura, né? Nossa, se Deus quiser, com certeza. Pessoal, vou para mais um intervalo e volto já. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Imobiliários. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia.
que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiros terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Ela chegou devagarinho e conquistou a cidade. Fez da solidariedade a sua bandeira. Doou óculos aos alunos, apoiou a APAI, campanha do agasalho, conselho tutelar, foi muito além de óculos. Na pandemia, cada óculos adquirido virou uma cesta básica. Você ajudou a construir essa história que segue movida por gratidão. Agora em 2026 a Parisville renasce. Mais moderna, mais acessível. Seja muito bem-vindo, o movimento só começou. Ver bem é viver melhor. E a sua saúde ocular merece o melhor cuidado.
No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. No Tower Franca Hotel, cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única. Suítes amplas e luxuosas, conforto absoluto e o café da manhã mais caprichado da cidade, aberto inclusive para não hóspedes. Academia, estacionamento, espaços de eventos modernos, com salas amplas e totalmente equipadas. Tudo isso em uma localização privilegiada, com a tradição e o bom atendimento que fazem parte da nossa história. Tower Franca Hotel. Tradição, conforto e excelência em receber. Aqui, tradição e bom atendimento caminham juntos, em uma localização que facilita sua rotina. Tower Franca Hotel, onde conforto e elegância se encontram. Rua Doutor Júlio Cardoso, 2214. Telefone 1637137000. Mais do que um jogo, é atitude, disciplina e superação. Na XD Basquetebol, crianças e jovens aprendem muito mais do que arremessar na cesta. Aqui, cada treino desenvolve confiança, trabalho em equipe e paixão pelo esporte. Com professores qualificados, sob o comando do coach Chuchu, metodologia moderna e um ambiente seguro e motivador, a XD Basquetebol forma atletas dentro da quadra e cidadãos fora dela. Se é para aprender basquete de verdade, é na XD Basquetebol. XD Basquetebol, formando campeões para a vida. Informações pelo telefone 16 99 126 6568. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o último bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios hormonais comuns. Primeiramente, doutor, problema de tireoide em crianças é frequente? Relativamente frequente, não é tão frequente quanto no adulto, né? É clássico o hipotireoidismo no sexo feminino em pessoas acima de 40 anos. A incidência é muito maior, né? Nós temos dois tipos de hipotireoidismo na infância. Aquele que é congênito, que a criança já nasce com aquela doença na tireoide e é a causa de existir o teste do pezinho, né? Então, essa é uma doença gravíssima porque nos 2 primeiros anos o hormônio tireoidiano é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, antes do teste do pezinho, que chegou aqui no Brasil na década de 80, né, crianças que tinham hipotireoidismo congênito, até que a criança tivesse sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e alguém perceber isso, ou a família ou o pediatra perceber, já era tarde, já estava com sequela. Por isso que hoje tem esse teste do pezinho que funciona tão bem, que antes de 15 dias de vida a criança já está tomando hormônio tireoidiano. Ela colhe o exame aí com 2, 3, 4 dias de vida, o exame é processado no laboratório, o laboratório avisa a unidade de saúde e vai atrás da criança e é feito o tratamento.
Então, esse é o hipotireoidismo congênito. E tem aquele adquirido, que não nasceu com a doença, mas desenvolveu. Como eu disse, a incidência é um pouco menor do que na idade adulta, mas está presente. A gente trata de bastante criança com doença tiroidiana. O tratamento é muito mais simples, por exemplo, dessa doença mais complexa, que é o diabetes tipo 1, que nós acabamos de conversar. É só tomar o hormônio tiroidiano diariamente, em comprimidos, e a gente indica que depois que estabeleceu uma dose, deve-se ir ao médico pelo menos 2 vezes por ano, fazer exame de 6 em 6 meses e ajustar a dose, porque são crianças que estão em fase de crescimento e a necessidade de hormônio vai aumentando conforme ela vai crescendo, né? Ganhando peso. O hipertiroidismo, que é uma doença em que a tireoide produz muito hormônio, ao contrário do hipotireoidismo, também tem uma incidência menor. A incidência é menor do que no adulto e é menor, muito menor do que no hipotireoidismo. É uma doença um pouco mais difícil de tratar e muitas vezes a gente transforma a doença em hipotireoidismo. A gente pode às vezes usar iodo radioativo e aí acaba aquele excesso ela destrói a tireoide, acaba o excesso de hormônios e se transforma no hipotireoidismo, que é uma doença muito mais simples de tratar. Perfeito. Agora me fale, doutor, como é que o diagnóstico impacta a criança, os pais? Como conversar com a criança? Você, como um grande especialista, como conversar com a criança sobre o problema? Nesse caso, também um apoio psicológico funciona? Como que é isso, doutor? Sim, veja bem, a gente já conversou sobre algumas doenças aqui que eu vou te explicar que elas têm impacto nos aspectos emocionais da criança. Por exemplo, uma criança que tem puberdade precoce. A criança tem cabeça de criança e corpo de mulher, corpo de homem, produz hormônios, os hormônios provocam libido. Imagina uma criança de 6 aninhos andando de sutiã, mods e tal. Então, mesmo que a gente trate antes dela se desenvolver como uma mulher adulta, isso tem impacto no emocional e muitas vezes a gente tem que procurar ajuda de um profissional da área e tal. Outras doenças que podem levar a problemas emocionais, por exemplo, obesidade e baixa estatura, pode provocar bullying, ou mesmo que ninguém fale nada, a pessoa não se sente bem com essa situação, então o apoio psicológico é muito importante, né? Criança diabética, é impressionante as coisas que eu vejo. Há pouco tempo atrás eu tive que entrar em contato com a nossa secretária municipal de saúde para ela procurar uma escola pública aqui de Franca, porque a escola não deixava a mãe ir lá na hora do intervalo fazer o exame de glicosimetria e aplicar insulina na criança. Olha que absurdo. Absurdo. Né? E muitas vezes não acontece nada disso. A escola, na grande maioria das vezes, ela é uma parceira que nós temos, né? Mas sempre pode haver um coleguinha que faz um comentário inadequado, porque são crianças. Então, a endocrinologia convive diariamente com a psicologia. Tá? Isso é muito frequente e a sua pergunta procede muito. Maravilha. Me fale agora, doutor, puberdade precoce é sempre genética ou não? Não, a maioria dos casos a gente não identifica, né? Nos últimos anos houve um avanço muito grande na pesquisa de mutações genéticas que levam à puberdade precoce. Inclusive, um dos maiores nomes nesse tipo de pesquisa é uma médica brasileira de São Paulo, né? Então, existe pessoas fazendo exames genéticos para identificar a mutação, principalmente quando tem mais de um caso na família com puberdade precoce. Existem famílias em que tem vários casos. Tá? Mas não é o dia a dia nosso, né?
O dia a dia nosso é você sempre ver casos isolados e aí a gente não faz esse tipo de estudo porque eles não estão disponíveis na prática diária, né? É mais em universidade e poucas universidades fazem isso, né? A puberdade precoce, ela tem um tratamento muito eficaz, Lucas. O remédio é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Existem vários profissionais que se especializam nisso. Eu não estou sozinho aqui em Franca, existem outros colegas que também atuam aqui em várias outras cidades pelo nosso país. A endocrinologia pediátrica cresceu muito nos últimos anos, tanto em número de médicos quanto em número de pessoas procurando atendimento, né? Então, puberdade precoce passou a ser um problema muito importante da minha especialidade. E, por incrível que pareça, todos os endocrinologistas no mundo todo notaram um aumento da incidência de casos de puberdade precoce durante a pandemia da Covid-19. Por volta de 2020, 2021, eu pensava assim, eu não estou vencendo tratar a puberdade precoce, eu prescrevo tratamento novo cada dia. E dali a pouco passaram a sair artigos científicos nas principais revistas do mundo, artigo proveniente dos Estados Unidos, da Coreia, da Itália, do Japão, de vários países que eles também viram isso. Eu fiz um estudo aqui na DRS analisando a dispensação de medicamentos de puberdade precoce aqui no nosso meio, e foi publicado numa revista da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi um estudo que eu fiz com 2 alunas minhas da FACEF, e nós identificamos que mais do que dobrou a dispensação de tratamento de puberdade precoce pela DRS de Franca. Olha aí que maravilha, hein, pessoal? Doutor, nosso programa está chegando ao final, mas antes de eu fazer o encerramento, eu gostaria que você deixasse aí aos nossos telespectadores algumas orientações para os pais, cuidadores e tudo mais. Olha, quem prestou atenção em toda a nossa conversa vai saber já qual que é a minha orientação. Toda criança tem que ter pediatra. Toda criança deve ser avaliada regularmente pelo seu médico, que é o pediatra, e lá vão ser identificados os problemas, os vários problemas que podem aparecer. Felizmente, a maioria das crianças é muito saudável, só tem infecções de vias aéreas, não tem doença crônica, igual essas que nós citamos. Mas se a criança está em acompanhamento médico, os problemas de saúde serão identificados e tratados. Pessoal, que programa bacana que a gente apresentou hoje, hein? O Dr. Marcelo realmente deu uma aula aqui no nosso programa de hoje. Foi um programa muito leve, muito bacana e também informativo, né? Eu acho muito importante a gente levar informação até vocês que nos acompanham aqui. Dr. Marcelo, eu quero agradecer por ter aceito meu convite, ter estado conosco aqui no Família Verzola Recebe, dando essas dicas, falando sobre esse assunto tão importante para todos nós. Obrigado, viu, doutor? Fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir aí para as famílias entenderem as situações da endocrinologia pediátrica. Tenho certeza que contribuiu demais, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Pessoal, na próxima semana tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por você. Até lá!